Oi, eu sou Bruno Angrisano e esse é o Palavra Aberta. Hoje o nosso convidado é o deputado do PSB do Amapá, Camilo Capiberibe, para conversarmos sobre as perspectivas para 2022. Bem-vindo, deputado. Tudo jóia? Joia, muito obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Obrigado, deputado. 2022 começou com 13 milhões de desempregados, uma perspectiva de pouco crescimento e inflação alta, a Covid dando sinais de reaceleração e a pauta do Congresso cheia de temas polêmicos. Deputado, como o senhor acha que a Câmara deve responder a essas demandas? Eu acho que é fundamental que a Câmara se sintonize com a necessidade mais imediata do povo brasileiro. Nós temos aí a questão da Covid, que exige que a Câmara se reposicione, inclusive nós voltamos às sessões remotas justamente por causa do agravamento da Covid, então a Câmara já dá um sinal de que compreende que a situação é grave, então nós temos que colocar aí na pauta tudo o que disser respeito ao enfrentamento a esse momento da Covid e todas as questões que puderem ter um impacto imediato em melhorar, destravar a economia, lembrando que nada de muito polêmico esse ano vai andar em função das eleições que estão chegando. Pois é, deputado, o senhor tocou na questão das eleições. Como o senhor acredita que essas eleições vão afetar os trabalhos da Câmara esse ano? Olha, eu acho que o impacto vai ser muito grande. Normalmente, nós temos aí um primeiro semestre de alguma possibilidade de votação de temas e o segundo semestre bastante comprometido por causa da disputa eleitoral em si. Esse ano acho que vai ser pior porque o presidente da República ele adotou uma dinâmica de 4 anos de disputa eleitoral mesmo. Ele não desceu, não desarmou o palanque dele e com isso ele, na verdade, polarizou a sociedade e agora, com a desvantagem nas pesquisas, a tendência é ele tentar criar fatos políticos, tentar manter a sua base mais radicalizada, mobilizada, e talvez isso se reflita, inclusive, no desejo de pautar matérias que certamente não serão consensuais e que vão trazer mais dificuldades para o andamento regular dos trabalhos. O senhor acredita que há avanço em temas que estão sendo discutidos no Congresso há alguns anos, como, por exemplo, a reforma tributária? Eu acho difícil. A reforma tributária ela é um tema extremamente complexo, porque ela toca diretamente nos interesses do cidadão, da cidadã, da iniciativa privada, dos estados e municípios e da União. Então, é muito difícil você conseguir, em tempos normais, essa reforma tributária deveria ter sido a primeira a ser votada lá em 2019, e eu defendo que em um próximo governo seja a primeira a ser pautada, porque se você não vota logo no início, como é um tema difícil, sem capital político, o presidente hoje tem uma rejeição em todas as pesquisas acima de 50%, algumas chegar a 60%. Não tem força política para conseguir pautar um tema que exigiria uma capacidade de articulação e uma capacidade de engajamento político que hoje o governo federal não tem, o presidente não tem, o ministro Paulo Guedes não tem, e não existe uma articulação da base capaz de garantir que um tema como esse seja aprovado. Se não tiver, por exemplo, uma decisão política tomada pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, uma pactuação que até agora não aconteceu nesses últimos aí, nesse ano passado e esse ano me parece que esse entrosamento seja o melhor possível, eu acho muito difícil de avançar com a reforma tributária. E a reforma administrativa, o senhor acredita que vai pelo mesmo caminho ou tem alguma chance de ir para frente, tramitar um pouco? Olha, a reforma administrativa, diferente da tributária, ela diz respeito à vida dos servidores, ao oferecimento de serviços. Né? Nós tivemos aí a pandemia, por exemplo, os servidores da saúde na linha de frente. Né? Temos aí uma crise também de segurança pública no Brasil inteiro. Então, eu acho muito difícil que, por exemplo, os deputados enfrentem no plenário da Câmara um tema como esse que retira direitos de servidores que têm, né, dependendo do nível do servidor, você tem uma elite do funcionarismo público que ela é muito articulada, apesar de alguns segmentos estarem sendo preservados, você vai ter uma oposição muito dura. E os deputados, eu tenho certeza, não é o meu caso, porque eu sou contrário à reforma administrativa, a essa reforma administrativa que está sendo proposta, foi proposta pelo ministro Paulo Guedes, foi aprovada, inclusive fui membro da comissão especial, conheço a dimensão trágica que ela representa,
Então, sou contrário, mas quem é a favor não votará nessa proposta agora, justamente porque sabe que vai sofrer uma oposição grande durante o processo eleitoral por causa dela. Então, esse temor que a eleição coloca aí, certamente vai fazer com que ela sequer seja pautada na Câmara. A reforma administrativa, eu acho que é essa daí que não passa mesmo. Tá certo. Deputado Camibiribe, obrigado pela entrevista de hoje. E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Você pode também acompanhar a gente pelo Facebook, Twitter ou YouTube. Até a próxima.